para a honra e glória em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 20. A partir do versículo 9. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 9. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu também um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário, e dizendo: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso de trabalhar o calor de todo o dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Não tenho direito de fazer o que eu quero com meu dinheiro, ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Te glorificamos, Senhor Deus, que Tu és o Deus, Senhor Deus, que ama, Senhor Deus, o Teu povo, que tem um plano, Senhor Deus, e que resgatou do pecado. Vem, Espírito Santo, direcionando a Tua palavra ao nosso coração, Pai. Que saibamos que em Ti somos vencedores e que podemos estar na Tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 20 de Mateus tem alguns episódios em relação ao desejo do ser humano de querer mais. A síndrome de eu também quero. Eu tenho netos agora, é muito lindo de ver. E quando você dá o presente para um, eu vejo na minha época, quando a gente recebia um presente, o aniversariante recebia um presente. Hoje você não pode mais fazer isso. Hoje, quando você tem filhos, quando você tem netos, você dá um presente principal, mas todos eles precisam de um presente. Porque nós não queremos mais acostumar as pessoas a não receber. Nós queremos ser privilegiados. Nós não gostamos que o outro receba e eu não receba. E a Bíblia relata aqui uma história interessante da parábola dos trabalhadores na vinha que fizeram um contrato com o dono. Esse era o contrato do salário. Mas uma pessoa que veio depois e trabalhou menos recebeu a mesma coisa. E eles se sentiram terem sido desavantajados. Eles sentiram que eles foram tratados injustamente. Jesus aqui se refere em relação ao povo de Israel, em relação depois à igreja de Cristo, quando ele fala os últimos serão os primeiros. Mas quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, existe uma nuance de nós sermos como Jesus. Nós muitas vezes esquecemos que o pressuposto de andarmos na presença de Deus é nós estarmos como Jesus. A Bíblia diz que nós somos os membros do corpo de Cristo. Na verdade, Jesus é o cabeça. Se Jesus, que é o cabeça, sofreu, não seria natural que o corpo também estivesse disposto a sofrer? Se Jesus renunciou aos seus direitos, se ele renunciou a nascer num lugar privilegiado, se ele renunciou ao direito de poder viver, não seria também o corpo mesmo chamado de estar disposto a pagar um preço pelo discipulado? Mas nós queremos as vantagens terrenas e esquecemos que quando temos vantagens terrenas, nós não teremos as vantagens eternas. Jesus fala em relação aos principais, aos sacerdotes, eles já receberam seu galardão aqui na terra. E nós que andamos com Cristo, para nós deveria ser algo natural, termos a natureza espiritual de ser algo natural e normal que nós renunciássemos aos nossos direitos. Mas a nossa natureza é uma natureza, nós queremos os privilégios e não sabemos quanto isso nos prejudica. Nós queremos sempre mais, nós nunca estamos satisfeitos. No final desse capítulo, vem a mãe dos discípulos e ela pede para Jesus que um deles sente à direita, outro à esquerda. E Jesus fala: você não faz ideia do que você está pedindo. Mas nós, quando estamos no contexto, a gente não percebe de quão afrontosa é a nossa alma, que ela quer sempre ser beneficiada, ela quer sempre ter vantagens, ela quer sempre estar no lado cômodo, ela não quer sofrer, ela quer ir para frente. Nós dificilmente vamos invejar alguém que está trabalhando. Nós trabalhamos algumas horas, ele trabalha 20 horas, você não fala: eu também quero trabalhar assim. Não, o corpo, ele quer relaxar, o corpo quer descansar. O nosso sonho é nós tirarmos o máximo de proveito. E muitas vezes não percebemos o quanto nós nos distanciamos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas.
Ele diz, o reino dos céus é como um dono de uma casa. A Bíblia mostra aqui que o destaque que Jesus dá é a recompensa independente do tempo de trabalho. É a recompensa de você estar na vinha, a recompensa de você estar com o Senhor, é a recompensa de você estar com o pastor. E muitas vezes nós não percebemos que nós nos distanciamos do padrão que Deus tem colocado na nossa vida. A tendência do ser humano é aos privilégios. Nós somos aqueles que gostamos de romper no sobrenatural. E nós queremos ser vistos, nós queremos ter os melhores postos. A Bíblia fala que no reino de Deus os últimos serão os primeiros. Nós que temos o chamado, deveria ser natural, com o nosso testemunho de renúncia também de sermos um testemunho para Cristo. Fidelidade nos desafios diários. Ser fiel no dia a dia significa permanecer fiel a Deus mesmo nas pequenas coisas. Isso pode significar estar disposto a ser prejudicado ou abrir mão dos nossos próprios privilégios para servir a outro. Jesus fala no Evangelho de João, ele fala a respeito daquilo que Deus faz em relação à sua vinha. Paulo, ele chega em Filipenses 4:4, ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se, ele estava na prisão quando ele falou isso. A alegria nossa não deveria ser primordialmente sobre os benefícios, e sim deveria ser alegria no Senhor. E por isso que tão rapidamente entramos em depressão, porque a nossa alegria depende dos eventos, depende do sucesso, depende das conquistas. Mas nossa alegria deveria depender da conquista que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Porque tudo que somos é simplesmente um privilégio, nada nós fizemos, tudo nós recebemos do Senhor. Deus, ele nos mostra em Mateus 24:46, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier achar, fazendo assim. Deus vê nossa fidelidade, Deus recompensa. Tudo que você fizer tem uma recompensa. Se nós quisermos a recompensa aqui na terra, os bilhões de anos na eternidade, você ficará sem essa recompensa. Mas o motivo não deveria ser a recompensa, o motivo deveria ser o Senhor. Deveria ser o amor. Quando você ama, você dá uma joia preciosa, não esperando a retribuição. E sim o amor, ele te impele a você fazer a obra de Deus. Jesus fala em Marcos capítulo 10, ele fala a respeito das crianças. E como é maravilhoso você ver os pequeninos, você ver essa ingenuidade, como é maravilhoso você ver uma família, ver os pais se sacrificando pelos filhos, sabendo que é natural você se sacrificar. Em Mateus 5,14, vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Nossa fidelidade é um testemunho para o mundo. E nós deveríamos não esquecer que é só a graça de Deus que nos move. E nós muitas vezes também não conhecemos o contexto. Eu lembro quando eu era bem jovem, já queria ter os benefícios de alguém que trabalhou 50 anos. Eu lembro que recebemos uma visita de uma grande amiga nossa e ela passou muita dificuldade na vida. E ela agora, o sonho dela era uma vez viajar para a Europa. E agora, como aposentada, ela reuniu dinheiro, ela veio para a Europa e quando ela chegou, ela estava bem triste. E eu falei, mas não é o sonho da tua vida? Ele falou, pois é, minha nora, antes da despedida, ela falou, mãe, vocês estão desperdiçando toda a nossa herança com essa viagem. Sabe, irmão, muitas vezes nós não fazemos ideia de quão perverso é o nosso coração. E a nora dela é uma pastora. Mas nós não percebemos que não estamos mais dispostos a renunciar, que nós queremos coisas que nós não conquistamos. Estava conversando com o irmão que brigou com seu irmão por causa de herança. Eu falei, o que você fez para conseguir essa herança? Se você levou um pouquinho menos de herança. Mas nós achamos, é uma coisa natural do ser humano, principalmente nós latinos, é uma coisa natural, quando você ganha uma vez, você tem direito. Tanto é que a lei brasileira, ela tem para as empresas, se você 2 anos seguidos dá o mesmo benefício, a partir do 3º ano é direito adquirido. Nós achamos que tudo que nós recebemos é direito adquirido. E a Bíblia mostra aqui que nós fomos chamados para servir, e Jesus é nosso exemplo, ele veio para servir, ele pega seus discípulos, depois desse desafio, ele pega a vasilha de água, ele começa a lavar o pé dos discípulos, ele falou, vocês finalmente compreenderam, e eles não compreenderam, eles novamente querem levar benefício. O nosso brasileiro
de dar um jeitinho, de levar vantagem. E nós não percebemos que estamos levando desvantagem. Nós muitas vezes achamos, mas não faz mal. Não faz mal, ninguém sai prejudicado. A Bíblia fala que Eliseu, ele cura um homem da Síria, Naamã, e ele tinha um auxiliar. E esse auxiliar, ele queria levar benefícios, mas não faz mal, afinal o homem veio para trazer essas joias, porque ele foi curado. Mas o profeta falou, não. Nós não trabalhamos para receber benefícios humanos, a nossa recompensa é no céu. Esse rapaz, ele saiu com a enfermidade que o Naamã tinha, por causa da cobiça. Nós não percebemos como nossos olhos são vaidosos, como nosso coração é egoísta, como nós queremos benefícios para nós mesmos e não percebemos a angústia do outro, que às vezes não tem o que comer. E nós muitas vezes reclamamos porque o hotel de tantas estrelas não teve isso, como o balcão de reclamações está cheio. E nós deveríamos ser aqueles que encorajam aqueles que não são privilegiados, mas nós muitas vezes nos distanciamos disso e queremos os benefícios, não só os benefícios financeiros, os benefícios em tudo que é área. Queremos ser os melhores, os mais bonitos, aqueles que têm mais vantagem. E esquecemos que quanto mais nós alargamos o palanque horizontal da cruz, mais o palanque vertical da cruz ele desaparece. Não perguntamos mais para Deus, não buscamos mais a presença de Deus, não oramos mais, não jejuamos mais. Irmão, Deus ele tem tanta coisa para nós, mas muitas vezes esquecemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, esquecemos que é um privilégio. Eu lembro um amigo nosso, o pastor Shed, nas últimas horas da vida dele, ele falou, Deus está me dando agora o privilégio de experimentar a dor, que eu nunca experimentei durante a vida. Sabe, muitas vezes nós não percebemos, algumas coisas são privilégios, quando Deus nos abre os olhos, e quando estamos dispostos a seguir o exemplo de Cristo. Paulo fala, todo aquele que quiser seguir a Jesus genuinamente, terá que sofrer perseguições. Mas nós não queremos sofrer, nós queremos os benefícios. E principalmente nós que trabalhamos na seara do Senhor, às vezes a gente não percebe. E a gente trabalha e você acaba sendo beneficiado e a obra cresce e você não percebe que de repente você está trabalhando como se fosse uma empresa. Você está investindo como se fosse benefícios. Você está investindo no mercado de ações gospel, em vez de estar investindo no céu. Nós queremos ser vistos, queremos ser como aqueles que tiveram sucesso, aqueles que foram para a empresa, que foram para o exterior, aqueles que deram a volta por cima. Não, irmão, quem deu a volta foi Jesus. Nós somos servos, e não se espera mais do que um servo do que ser achado fiel. E muitas vezes não percebemos como nosso coração não é mais fiel, como nós queremos apenas os benefícios, como nós não estamos mais dispostos a sofrer. Existem tantas tragédias. Essa semana houve uma revolução na Síria que matou milhões de cristãos, mas o mundo não toma conta, porque nós estamos vivendo essa bolha do sucesso e não percebemos que somos chamados para interceder pelas nações, a dar a nossa segunda passo, a dar a próxima milha, a dar aquilo que nós temos a mais, a interceder por aqueles que sofrem, a sermos realmente aqueles que estão dispostos a pagar o preço do discipulado. Nós somos diferentes, irmão. Nós louvamos onde os outros praguejam. Nós oramos onde os outros reclamam. Nós amamos onde os outros odeiam. E nós intercedemos quando os outros esquecem. Nós temos um chamado, nós somos diferentes. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o bom pastor. E Ele vai cuidar que nada nos falte. Que nós possamos estar olhando para a obra, olhando para Cristo, autor e consumidor da fé. Ele começou a boa obra na sua vida. E independente dos preceitos financeiros, Deus vai honrar a tua fé. O que Ele começou, Ele vai concluir. Ele não precisa de ajuda humana. Ele diz, eis que eu faço nova todas as coisas. E vai fazer isso também na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este novo dia. Por Senhor Deus, obrigado que não desiste de nós. Senhor, que nós podemos chegar na Tua presença. Senhor, um dia, Senhor, que o Senhor fez. E tem grandes coisas preparadas que nós possamos ser achados fiel. Senhor Deus, perdoa, Senhor, quantas vezes olhamos, Senhor, para aquilo que
Senhor Deus, onde é que nós achamos que fomos injustiçados, Senhor? Perdoa, Senhor, nosso coração tão corrupto, Senhor. Nós queremos ser achado fiel. Lá onde é que nos tens colocado? Aquilo que nos tens confiado. Senhor Deus, nós precisamos da tua presença. Senhor, enche o nosso coração com o teu amor. Senhor, que nós possamos ser cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, que Ele se entregou totalmente, Senhor Deus, na cruz do Calvário, para morrer pelos nossos pecados. Senhor Deus, muito obrigado pela salvação. Obrigado pelo teu amor. Obrigado que não desiste de nós. E, Senhor Deus, sonda o nosso coração. Não deixa que nós temos um coração corrupto. Senhor, que somos invejosos, que temos rivalidade, competição. Só olhamos, Senhor, para os nossos próprios benefícios. Senhor, nós queremos aprender a olhar para Ti. E, Senhor, seguir a Ti. Ouvir a tua voz, ser obediente àquilo que tu nos tens confiado, e Senhor, cuida de cada um. Senhor, conhece os desafios, conhece as lutas, as dificuldades, mas que com tudo isso que nós possamos crescer mais em Ti, que nossa fé possa estar firmada na Tua palavra, nas Tuas promessas. Tu és tão fiel, tão justo. Muito, muito obrigado, Senhor. Temos um Deus vivo, que podemos chegar na Tua presença. Ensina-nos a andar conforme a Tua palavra. Ensina-nos a andar cada vez mais, ser cada vez mais parecido contigo, para a honra e glória do Teu nome. Teu nome seja louvado, exaltado, glorificado. Nós Te amamos, Senhor. Dizemos obrigado, Senhor. Cuida de cada um, em nome de Jesus. Amém.